Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 11 do profeta Daniel. Como é que estão aí os louvores, os nossos cânticos especiais do discipulado? Já louvamos a Deus aí? E como é que está a oração? Já oraram? A oração, cânticos e agora a palavra. Daniel 11. O anjo Gabriel revela a Daniel o futuro dos impérios da Pérsia e da Grécia, como havia prometido em Daniel 10. Uma declaração de Gabriel deve chamar a nossa atenção, sendo que, no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Dario, embora ímpio, foi instrumento nas mãos de Deus para a libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico. E Gabriel diz que foi grande o apoio neste projeto. Precisamos orar a Deus que envie anjos sobre nossa nação, anjos que nos ajude a tornar o país menos corrupto, mau, perverso, prostituído. Precisamos de orar. O Senhor nos fala disso desde 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Vocês querem um Brasil sarado? Tem jeito, mas só tem jeito assim. O povo de Deus tomando a sua posição de obediência à sua palavra. Está escrito em Mateus 21, 13. Que o Senhor diz que a casa dele é casa de oração. Quando a gente parar de fazer da casa do Senhor casa de show daqui, show de lá, e viver uma vida de oração, o que prevalecer sejam as reuniões para orar, disputando quem chega primeiro para orar, aí sim, nós vamos ver. Eu não estou profetizando mentira, estou profetizando que Deus diz que sara. Ele que diz, se houver isso, como nós temos visto que o povo de Deus, a igreja de Deus, que hoje é os gentios enxertados em Israel, a igreja começou com 12 judeus, apóstolos do Senhor Jesus, e hoje nós que somos de outras nações, somos chamados de gentios e estamos enxertados em Israel, somos uma igreja. Assim como Israel, antes de estar ligado conosco, os gentios, esteve desse jeito, fazendo tudo errado e trazendo situações terríveis para eles e para as nações, porque mexendo com a luz, que eles eram a luz, é claro, se a luz estiver sem brilho, os outros também estão nas trevas, que era Israel para brilhar. Israel caía o tempo todo. Como é que se podia dizer que as outras nações poderiam ficar de pé, ter luz, ter a visão da palavra, se eles estavam caindo? Então é assim que a igreja vai ficar? Caindo o tempo todo, o povo chega passando, cheio de perturbação do inimigo, é filho endemoniado, é marido endemoniado, é mulher endemoniada, cada um tem sua queixa, cada um tem seu sofrimento, e a igreja fechada, sem ter alguém que ore. Não temos as viúvas, que era no princípio, na antiga aliança, as principais pessoas que se dedicavam à oração no templo, não existe mais. Porque agora são ou casaram novamente, que não tem pecado nenhum em casar, ou então são aquelas que estão cuidando dos netos. Imagine que coisa, né? Se estivesse obedecendo a palavra de Deus, meditando de dia e de noite, tinha ensinado aos filhos a casar no tempo certo, com a vida já estabilizada, tudo direitinho, para ter condição de criar os seus filhos. Mas como não teve uma criação desse nível, das mamães viúvas, ou seja, viúva ou casada, com os netos dentro de casa e não tem avó, nem tem viúva para estar no templo orando. Porque as avós que já criaram seus filhos, as viúvas que não têm marido e não estão criando neto, são essas as pessoas indicadas para estar com o tempo aberto o dia inteiro, fazendo escala, tal horário são o grupo de viúvas tais, tal horário o grupo de viúvas tais, tal horário o grupo de solteiras tais. São essas pessoas indicadas, porque os homens eles têm que sustentar a sua casa. Foi isso que Deus determinou, para ele ser o provedor do lar. Então, as mulheres casadas têm que estar preparando em casa seus filhos
e cuidar dos maridos, para quando chegarem em casa encontrarem tudo do jeito que deve ser, tudo organizado. Mesmo assim, ela ainda pode dar um momentozinho de oração, porque a mulher é sábia, ela sabe cuidar de tudo tão direitinho no poder do Espírito Santo, que ainda dá um tempo de ir no templo orar com as viúvas, com os órfãos, com a viúva, com as solteiras, os aposentados. Ainda dá um tempinho, né? Se souber se organizar em casa, ainda levar seus filhos juntos, porque não devemos deixar ocultar um ensinamento tão eficaz como esse. Ensinar os filhos que a vida do crente deve ser uma vida de oração no templo e na sua casa, e onde quer que estiver. Então, são essas coisas que eu não posso profetizar que vai ter um mundo maravilhoso daqui por diante, tudo lindo, maravilhoso, a terra sarada, se eu não estou vendo isso, nem na minha vida, nem na sua. Qual é o horário que você vai orar no templo? Me diga para eu orar com você. Mas a gente fica esperando um pelo outro, né? A minha vida toda foi falando de oração, mas esperando que você fosse orar comigo. Você quer ir? Pode dar uma ligadinha para mim e dizer, eu quero ir orar no templo com a senhora, que eu irei. Porque só tem uma solução, ou nós vamos obedecer ao Senhor, fazer da casa dele casa de oração e fazer do lugar secreto lugar de intimidade com ele todos os dias, já começa por aí. Se não tiver isso, nós não podemos profetizar mentira, porque Deus não vai poupar como não poupou Israel. A terra vai ficar desse jeito, até que Jesus volte e dê um novo céus e uma nova terra. É isso que nós estamos vendo aqui, Daniel, vendo as maravilhas do Senhor, Senhor fiel, e agora está se falando do anticristo, a derrota do anticristo. E aí nós vemos que precisamos orar mesmo, né? Um dos destaques desta profecia é a maldade de Antíoco Epifânio contra o povo de Deus e contra Jerusalém, a cidade santa. Além disso, a profecia sobre o estabelecimento da monarquia grega que se instalava sobre o que restou do Império Persa. Coisa estava feia aqui. Antíoco Epifânio recebeu muita atenção neste capítulo, devido ao grande mal que ele iria causar. Um homem extremamente corrupto e profano, não temia a Deus ou a qualquer divindade, completamente avesso à religião. Ele perde o trono e a glória quando está no maior período de perseguição aos judeus. Isso para deixar bem claro que não há outro Senhor senão o Deus de Israel. O anjo informou a Daniel que a atual liderança do Império Persa seria sucedida por 4 governantes. O primeiro foi Cambises, filho de Ciro, que subiu ao trono em 530 a.C., que foi seguido por Pseudo-Esmerdes. Ele foi seguido por Pseudo-Esmerdes, que reinou por um curto período em 522 a.C. Ele foi sucedido por Dario I, Ristaspés, que governou, Dario I, Ristaspés, que governou em 521 e a 486 a.C. Ele, por sua vez, foi sucedido por Xerxes, conhecido no livro de Esther como Assuero, que governou de 485 a 665 a.C. Xerxes era o mais poderoso, influente e rico dos 4. Durante seu reinado, ele lutou em guerra contra a Grécia. O poderoso rei foi Alexandre, cuja ascensão foi profetizada. Ele era ventre e as coxas de bronze da imagem de Nabucodonosor. Depois aparece como leopardo alado. Por fim, como o chifre que surge do bode. Entre 334 a 330 a.C., Alexandre conquistou a Ásia Menor,
a Síria, o Egito e a terra do Império Medo-Persa. Suas conquistas se estenderam até a Índia antes da morte de Alexandre, aos 33 anos de idade, em 323 a.C. Essa divisão foi antecipada pelas 4 cabeças do leopardo e pelos 4 chifres que surgiram no bode. Alexandre não fundou nenhuma dinastia de governantes, como ele não tinha herdeiros, seu reino foi dividido, o império foi marcado pela divisão e fraqueza. O conflito entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Ptolomeus, que governavam o Egito, eram chamados de reis do sul. Os Seleucidas, que governavam a Síria, no norte de Israel, eram chamados reis do norte. Os versículos 5 a 20 fornecem muitos detalhes do conflito contínuo entre Ptolomeus e os Seleucidas, durante o qual a terra de Israel foi invadida primeiro por um poder e depois pelo outro. Daniel 11, de 5 a 8, fala do fortalecimento do Reino do Sul. O forte rei do sul era Ptolomeu Sóter, primeiro Sóter, um general que serviu sob o comando de Alexandre. Ele recebeu autoridade sobre o Egito em 323 a.C., proclamado rei do Egito em 304 a.C. O comandante mencionado no versículo 5 foi Seleuco I Nicator, também general sob Alexandre, que recebeu autoridade para governar Babilônia em 321. Mas em 316 a.C., quando Babilônia foi atacada por Antígono, outro general, Seleuco, procurou ajuda de Ptolomeu I Sóter no Egito. Após a derrota de Antígono em 312, Seleuco voltou para Babilônia muito fortalecido. Ele governou a Babilônia, a Média e a Síria e assumiu o título de rei em 305 a.C. Assim, o governo de Seleuco I Nicator era muito mais territorial do que o de Ptolomeu Sóter. Ptolomeu I Sóter morreu em 285 a.C. e Ptolomeu II Filadelfo, filho de Ptolomeu, governou no Egito de 285 a 246 a.C. Enquanto isso, Seleuco foi assassinado em 281 e seu filho Antíoco I Sóter governou até 262 a.C. Então, o neto de Seleuco, Antíoco II Teos, governou na Síria de 262 a 246 a.C. Ptolomeu II e Antíoco II eram inimigos ferrenhos, mas finalmente eles entraram em uma aliança por volta de 250 a.C. Os irmãos de Berenice, Ptolomeu III e Evergeta, passei aqui, Laodice, então envenenou Antíoco II e fez seu filho Seleuco II Calínico rei 246 a 227.
era um matando outra, coisa muito séria. E por que tem que falar isso tudo? Porque Deus deixou escrito. Ele não deixou escrito para a gente ficar passando por cima. Será que Deus ia brincar de colocar trabalho para os seus filhos em vão? Escrever isso em pedras, em pergaminhos, em um tempo, nos primeiros tempos foi pedra, que foi o Pentateuco, você vê a pedra da lei, aí depois vem aquela pele de animal e um sacrifício terrível para a gente passar por cima. Se não está entendendo, você pesquisar que entende. Eu quero ver você ir para a faculdade e ficar sem entender e não ir pesquisar. Você vai pesquisar, né, para entender, senão você toma pau, não passa. Então, você acha que Deus deixou um livro para a gente chegar na frente do povo com ignorância e não saber responder aos ímpios lá fora? Eles na faculdade estudam tudo isso só para ter conhecimento, para envergonhar os crentes que têm preguiça de estudar a Bíblia. Só para isso. E aí, deixar a gente desmoralizada. Que nada, você não tem nem prazer de estudar essa palavra. Como é que você diz que é a palavra de Deus? A pessoa que vergonha? Eles colocaram a gente em aperto, fazer perguntas. A gente vai falar de Jesus, não é somente para aquele pobre coitado que não sabe nada. Vai falar para os que são instruídos, porque a Bíblia fala que é todos, não tem exceção de pessoas. Aí você está em um tempo que tem uma faculdade em cada esquina, você quer ficar com aqueles conhecimentos somente da palavra que diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Só? Não, é a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você realmente ama a Deus, você ama a palavra e não vai menosprezar algo que foi feito com muito esforço. A Bíblia é um presente caro, assim como Jesus, de Deus para nós. Basta dizer que a Bíblia é a própria palavra. João capítulo 1, versículo 14. Então, um presente caro, a gente não pode menosprezar. Aí no próximo ano, quando você recomeçar, terminar em Apocalipse, que nós voltarmos para Gênesis 1 novamente, já estaremos mais tranquilos, porque agora já recordando. Quando chegar em Apocalipse de novo, volta recordando. E assim até a volta do Senhor Jesus. Quem ama Jesus ama a sua palavra e tem prazer em estar com ela de dia e de noite, meditando. Então vamos ficar por aqui. É muita coisa de Daniel e o tempo do vídeo não dá, não é? Muita coisa desse capítulo 11, mas vocês vão continuar nos versículos lendo e com certeza Deus vai continuar abençoando e vocês entendendo. Qualquer coisa que não entender, isso é procurar por mim, que eu vou e digo tudo direitinho, sentadinha na minha poltrona aqui, com meus 75 anos. Graças a Deus, como eu já disse a vocês, os netos estão bem criados pelos meus filhos, não precisa de vir para minha casa, não ser me visitar. É assim que a palavra de Deus faz. E aí, eu tenho tempo, né, para receber você. Tenho um filho excepcional, mas Deus também, pela sua palavra, abençoou, né? A palavra de Deus alcança todos. Alcançou até meu filho especial. Ficam de fora. E como na minha casa é a palavra de Deus para todo lado, olham para mim, não veem nada em mim, mas vê a palavra de Deus na minha casa, na minha boca, o tempo todo. Então o diabo tem respeito à palavra, porque ele sabe que a palavra é como fogo. A palavra é como martelo que esmiuça a pedra. A palavra é viva e eficaz. A palavra não volta vazia, o diabo corre dela. Não viu como aconteceu no deserto? Jesus lá, ele foi inventar de falar a palavra toda errada, distorcida. Jesus, pá! Falava uma coisa, pá! E aí o que resultou? Ele caiu fora. Não tem como. Se você vive a palavra, o diabo não prevalece na sua casa. Tem um problema de saúde, vem o diabo para meter medo a você. Aí tá uma coisa assim na madrugada, um negócio assim estranho. Oh, meu Deus, será que eu vou infartar? É o cão, viu? Aí você fica na palavra, não é? Você vai dizer: ó, diabo, se for infarto, se for AVC, se for câncer, se for diabetes, se for tudo que você tem do inferno trazendo para as pessoas, em minha vida não vai prevalecer não, viu, cão? Porque está escrito na palavra do meu Deus, em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 2, que ele cura toda doença e toda enfermidade. E que ele expulsa todo espírito de enfermidade, todo espírito das trevas. Ele tem poder para nos libertar. Faça logo um discurso, porque Satanás não ouve, não sabe nada do seu coração. Você que tem que abrir a boca e dizer para ele.
e ele, no poder do nome de Jesus, bater em retirada pela palavra que sai da tua boca, porque você só vai sair da terra quando Deus cumprir o propósito que tem na sua vida. Viva a palavra, que situação, viu? Agora, não, eu não posso fazer discipulado não, porque eu estou com a vida, só Deus sabe, cheio de problema, de saúde. Oh, meu Deus, quanta coisa de saúde. Manda o cão embora. Manda ele embora em nome de Jesus. Agora, é claro, para você mandar embora, você tem que estar casado com Jesus, né? Não quer nem ler a palavra, não quer nem estudar a palavra, estude a palavra, porque você não pode usar o nome de um marido se você não tiver de um homem que estiver junto com você, mas que você não esteja casado com ele. Pode usar? Não pode. A mesma coisa é você com Jesus. Você está casada com ele, você ama a palavra dele, medita de dia e de noite, você confessa pecados, você faz o que a palavra diz. Então, se você tem medo, se você está ligado na intimidade com aquele que é o maior, e por que você está dando desculpa que eu não posso ser discipulado, porque eu vivo assim, é isso assim, e eu não sei o que é assim. Não chegou a sua hora ainda não. Quando chegar, você pode mandar embora para fazer tudo, mas porque Deus viu que já cumpriu o momento, Ele é que lhe chama, não é Satanás que vai fazer medo para você, de doença essa ou doença aquela. Deus é que chama, seja de que maneira for, é Ele que vai chamar, porque você tem que cumprir o propósito, porque você é filha de Deus e Ele tem um propósito na sua vida. Mas ficar, enquanto não tiver propósito, enquanto o propósito não se cumprir, você tem que mandar o cão embora. Não fica tormentando a sua vida, que Deus não vai deixar de te levar mesmo. Não vai mesmo, só quem leva você, o filho de Deus é Deus. Então vai cuidar da vida dos teus filhos, discipular teus filhos, discipular sua vizinhança, discipular as pessoas que vêm à sua frente, porque esse é o seu trabalho e o meu também. E é por isso que nós estamos estudando, para estarmos na palavra de dia e de noite, e Satanás não tem vez com a gente. Ele nunca vai se gloriar, porque nós só vamos sair da terra quando o propósito que Deus tem nas nossas vidas cumprido. Se você confiar, você vai ter essa vida de qualidade. Vai mandar as perturbações dele embora no poder do nome de Jesus. Agora, se você não confiar, vai viver o tanto que tem que viver para cumprir o propósito e vai viver dessa vida sem qualidade, gemendo e chorando. Jesus, eu não posso discipular, não. Jesus, eu não posso fazer. É misericórdia, viu? É para viver uma vida de qualidade. Jesus, vamos. Já está na hora de falar com aquela pessoa hoje, que o Senhor sabe que tanto tempo eu passei perto dela e parecia um agente secreto. Nunca disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Hoje é o dia, né, Jesus? Vamos lá? É assim, queridos. É assim. Orem por mim. Eu oro por vocês, porque se não for assim, está tudo errado. Então, que o Senhor nos fortaleça, porque a vida do crente é essa, tirando as vidas do inferno. Assim como um dia alguém nos tirou da mão de Satanás, nós também estamos aqui para tirar as pessoas da mão de Satanás. Tem esse propósito a ser cumprido e no nome de Jesus nós vamos cumprir. Jejum e ore por mim, e eu jejum e oro por vocês, porque essa é nossa obrigação, estar fortalecendo uns aos outros com oração. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.